barril a 130 Não, dólares. o seu país é assaltado diariamente. Por onde você quiser, eu lhe mostro. Quem são os donos do capital privado? Os bancos, aqui e fora. Porra. Fiquei mais triste agora, porque assim, até então... Mas confira o que eu estou dizendo, isso é você. fato. É porque Acabou assim, a bateria aí? Acabou, mas ele vai ler ali. Eu tava... eu conseguia sustentar um argumento aí quando eu acreditava... Que a gente não refinava porque a gente não tinha como. Não, mas eu tava nessa, cara. Mas aí tudo bem, o trade-off seria o seguinte. Eu sustentei durante 2 anos esse argumento. Ok, eu compreendo que as refinarias não estão tecnologicamente adaptadas para o petróleo pesado e não sei o quê. Então a gente exporta o petróleo pesado, importa o petróleo leve para processar aqui. Até aí tudo bem, eu entendo e tal. Mas mesmo assim não se justificaria, né? Não justificaria porque, de novo, era aquela coisa de 70-30. E deixa eu te falar, quando o cara importa o óleo diesel de lá, entra com seguro, com frete, sabe, com tudo. E dólar. Eles pegam esses 30% que a gente está importando e pegam esse preço estuporado aqui com frete e metem no preço do nacional, cara. Que não tem o frete lá do Texas para cá. Aí o seguinte, onde é que você vê isso? No lucro. No lucro, você tá o seguinte, sabe quanto foi o lucro do trimestre da Petrobras? 45 bilhões de reais. No trimestre. Se o ano tem 4 trimestres, multiplica 4 por 45. Nós estamos falando aí, do ano passado foi 102 bilhões. Caralho, pra mexer nisso vai ser foda, hein? Se não é. Eles vão me matar e não vão deixar eu ser presidente Mas entenda, do Brasil. foi agora, Mas hein? se eu for, eu estou contando a história e estou dizendo o que eu vou fazer. No primeiro dia, 2 editais. Um edital muda a política de preço da Petrobras para custo mais rentabilidade, normal. E o outro edital, como as ações vão cair de preço, eu vou anunciar um fato relevante, o Brasil é um país sério, que nós vamos entrar comprando até o limite de 60% no leilão reverso. Quem quiser vender, traga que eu compro. Por quê? Porque eu me assenhoro da Petrobras e converto ela numa grande empresa de energia limpa. Porque o combustível fóssil, já disse, vai acabar e eu vou convertê-la numa companhia de energia, hidrogênio verde, álcool, eólica, solar e tal. Coisa que nós já estamos fazendo no Ceará. Viu, gente? E ele estava falando de... Essa pergunta toda foi motivada pela questão da inflação. E aí, então, primeiro preço, é aí que pressiona a inflação. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que o Conselho de Administração da Petrobras determina? 0. Segundo preço, energia elétrica, que está embutido, o combustível está embutido no preço de tudo, por causa do frete. E a energia elétrica está embutida daqui. Nós estamos aqui, você vai ter uma conta de energia, no fim do ano você vai ver. Sabe o que está acontecendo? Meteram 25% de reajuste. Qual foi o insumo, qual foi o custo que subiu na matriz hidráulica brasileira? A estação de chuvas foi normal, a bandeira vermelha foi retirada e os caras meteram 25% de aumento lá no Ceará. 25%. Por quê? Porque indexaram a câmbio. Percebe? Não é mais custo, é câmbio. E, cara, uma pergunta assim, nada a ver com isso que a gente está falando. Então, qual é o efeito da taxa de juros sobre esse preço administrado pelo governo? 0. Nada. Aí o terceiro preço, alimentos. Alimentos, o que é? Você botar a taxa de juros vai ter influência no preço que a China botou para comprar? Não vai. Qual é o problema? Que destruir a estrutura de abastecimento e preço no Brasil. O que é isso? Trivial, o mundo inteiro faz. É capitalismo isso. Na hora da produção, o produtor não tem capital, ele cai na mão do atravessador. E muitas vezes vende a produção abaixo do custo e tem prejuízo e tal. Então o governo deve entrar comprando, tudo em base econômica, tal, e guarda. Quando vem entre safra, uma seca, um ciclo de preço internacional, o governo desova, garantindo um preço flat para o consumidor. Destruíram tudo isso, Cibrazen, Conab. Isso tudo a gente já teve? Já teve no passado. Tá. E não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está acabando de liquidar tudo, mas o Lula, o Fernando Henrique, o mesmo modelo econômico. Tá. Cara, tu tem algum plano para a gente dar um jeito na distribuição de alimentos, de coisas em geral no Brasil, que hoje é feito majoritariamente por rodovias, cara? Porque assim, isso parece ser algo escrotíssimo, né? A gente poderia estar usando malha ferroviária para tudo isso aí. Eu entendo que tem um investimento alto, caralho, não sei o quê, mas de algum lugar precisa começar. Sim. Veja, um país tem a seguinte característica: concentrada a sua população lindeira ao litoral e concentrada a sua produção em grandes volumes, pela característica precária da nossa economia, que é mineração e grãos, no interior. Qual é a óbvia modalidade de logística que um país com essa característica deveria ter? Ferrovia do interior para o litoral, cabotagem no litoral. A influência da indústria automobilística revoga e estabelece uma malha rodoviária de 70 mil quilômetros federais.
E aí você introduz o frete rodoviário, que agora se inviabilizou. Porque com essa política de preço, virou caótico, porque o camarada sai de São Paulo para entregar um frete em Recife, Eu já vi uns caras falando que só que ele paga pra trabalhar. muitos deles estão pagando para trabalhar e caindo fora. Caindo fora. Então estão ficando as grandes transportadoras, e aí você começa o tal liberalismo, a moda Bolsonaro, é estabelecer tabela de frete, que nunca é cumprida, que não cobre nada. Então é um negócio de doido. Então, evidentemente, você primeiro tem que controlar de volta a política de preço. Por quê? Monopólio. Qualquer manual de capitalismo sabe que, se não houver concorrência, o preço tem que ser administrado pelo governo. Por quê? Porque a presunção do mercado é que a concorrência obriga ao equilíbrio. Como eu não tenho um monopólio, como é que eu vou? Às vezes, mas privatiza a Petrobras. É um negócio de maluco. Por quê? Vamos lá, a Petrobras já privatizou uma refinaria chamada Landulfo Alves, na Bahia. Só que, meu irmão, é o seguinte, você tem um mapa do Brasil, então a Bahia tem uma refinaria. E ela foi projetada para atender um raio em que a eficiência da logística não tira o preço razoável. Portanto, é uma espécie de monopólio local, como era tudo da Petrobras. Aí eles pegam e privatizam. Resultado, o diesel da Bahia é o mais caro. Atenção, privatistas da Petrobras. Vejam onde é o diesel mais caro hoje. É da Landulfo Alves. Por quê? Porque ela tem um monopólio regional, não tem uma segunda refinaria e não vai acontecer. De quem, né? Vai comprar de quem? Morreu na mão deles. Em vez de ser um monopólio estatal, em que o excedente você regula ou apropria para o Estado, via tributo, etc., ou dividendos, mas você não. Você entrega para o privado mete lucro e dividendo, não paga nenhum centavo de É imposto. que o argumento do cara que quer que privatize a Petrobras é que ele quer que a Petrobras pare de produzir escândalos como a Lava Jato. Sim, mas Ele aí não que tá. Ele até acredita. Assim, em quando a tudo gente isso vê aí, uma mas vaca contaminada de carrapato, qual é a solução? Mata a vaca. Tô brincando. É o que está se fazendo no Brasil. Nem pensa, né, Igor? Então, é o que está se fazendo no Brasil, mata a vaca. Então, no mundo do petróleo, de novo, não tem brincadeira. 80% são estatais, parte central delas, uma OPEP, porque ou é ela, a OPEP, ou os aliados, tipo Rússia, e fim de papo. Então, E, Não tem concorrência. Pra mim é muito saudável que a gente tenha uma empresa. Vamos lá. Já que a gente tá falando de empresas estatais, uma empresa estatal que dá lucro, porra, é muito foda, porque assim. A maioria delas dá lucro monstruoso. E esse lucro. A Eletrobras dá um lucro monstruoso, a BR Distribuidora dá um lucro monstruoso. Daí a gente pega essa grana e reinveste. Porra, isso é maravilhoso, parece ser sustentável. Claro, né? claro, mas o que estão fazendo? Estão privatizando, entregando esse lucro monstruoso para monopólio privado. Aí é foda. O Wagner. E veja, para ninguém me confundir, alguns setores você tem que privatizar mesmo. Por exemplo, eu fui a favor da privatização da Telebrás. Você não tem ideia, no passado, linha de telefone, você declarava imposto de renda. de tão caro, né? Percebe? Não, você ficava na fila para comprar. Então, e é um setor de fácil regulação e tal. Não está funcionando, porque a ideia de empresas espelho para estabelecer um ambiente concorrencial não existe. Então, virou um oligopólio e o brasileiro está pagando a maior tarifa. Então, o problema é regulatório, mas privatizar não foi errado. A Embraer, quem privatizou fui eu. Estava fechando. Ih, caralho, aí, neoliberalzinho. Privatizador. Tá vendo? Não, tô brincando. Assim, ela estava fechando. Foi o Itamar. Eu já cheguei, ele estava andando e eu fui a favor. O que é que eu fiz? Um estatuto nela que está proibido internacionalizar, está proibido um controlador majoritário sozinho e o governo tem o que a gente chama golden share, que é uma ação só que essa ação dá poder de veto e de condução estratégica. O grande setor de defesa, que é o que interessa pela compra governamental, preservado e tal. Quando eles resolveram fraudar isso e entregar para a Boeing, eu fui subir as paredes aqui, fui lá, confusão, entrei na justiça, entrei no CAD, mandei carta para a Boeing ameaçando desfazer o negócio, se for coisa. Não sei se quanto eficácia teve, eu sei que desfizemos o negócio. Né? E está aí, uma empresa privada, estratégica, maravilhosa. Portanto, eu não tenho um problema ideológico. Minha questão é o projeto de país. E no mundo de eletricidade de base hidráulica, você não entrega ao capital, muito menos estrangeiro, que é o regime de água. Está aí o Bolsonaro correndo para entregar a coisa. Daqui a pouco vem uma estatal chinesa e nós vamos discutir se a água do São Francisco vai para abastecer Fortaleza e Campina Grande ou se vai gerar quilowatt-hora lá em Xangai. Isso é um negócio de maluco. E, de novo, só queria destacar que a política de preço da Petrobras já foi muito recentemente diferente e que no resto do mundo esses monopólios são usados pelos estados. Então não é como se a gente estivesse inventando a roda ou nem fazendo algo que nunca foi feito e tentado. É uma coisa Eu só consigo defender esse ponto se a gente não fosse autossuficiente. Mas nós somos autossuficientes, Então, mas temos sendo, eu não excedente. consigo defender.
né? Não. O contrário, Isso você tá querendo dizer, né? É, Você assim, não consegue defender que não se opere os preços pensando nos interesses nacionais, e sim num acionista que... sim, Mas veja bem, por que os governos de esquerda fizeram questão de abrir mão... Porque, pelo que eu entendo, o Porque a acionista ainda é esquerda no controlador, Brasil é né? goela, pra goela. O Lula não tem nada de esquerda. O Lula é um reaça. Ah, e veja bem, os Estados Unidos, quando ameaçam vender companhias privadas e públicas deles, eles fazem um alvoroço lá, eles são totalmente contra, né? Eles ficam... Não, aí são duas questões. Os americanos não têm tradição estatal, a não ser num elemento estratégico que é razões de aeroespaciais, defesa, eles fazem e saúde. Então, o que eles fazem? Pega aqui a pesquisa básica e tal, o domínio é totalmente Estado. Em seguida, quando eles fazem o domínio, eles têm um mecanismo perfeito de estender isso para a iniciativa privada. Numa relação absolutamente orgânica, que é como o mundo tem que fazer, associar o Estado com as suas corporações. Tudo bem, mas quando alguém vem tentar comprar essas empresas grandes, Rapaz, você eles não não tem deixam. ideia. Aconteceu um rolo no Congresso americano porque o Jorge Paulo Lema, aqui da nossa Ambev, desceu para comprar a Budweiser lá. Foi cacete muito. A Budweiser, uma cervejaria. O argumento liberal brasileiro de que, não, que a gente tem que abrir Aí mão... é outra questão, não é Veja bem. estatal, é questão de capital nacional. Sim, é. Não, é que pensar o capital O Trump ganha nacional de uma forma eleição, ampla, o Trump ganha eleição denunciando o entreguismo apátrida dos democratas. E dizendo, America First quer dizer o seguinte, eu vou agora criar uma política industrial de comércio exterior, vou hostilizar a China, vou rivalizar com a China, vou fazer a proteção do mercado doméstico norte-americano, enquanto os babacas aqui bate continência, esse Bolsonaro bate continência para os americanos e faz o oposto do que eles Tá vendo fazem. como o Bolsonaro não sabe nem o que ele tá fazendo? Presta continência. O Wagner FR mandou aqui, ó. Salve, família. Salve, família. Ciro, você sugeriu ao Gregório demitir a assessoria por incompetência. Não seria o caso de demitir seu marqueteiro, já que ele não consegue fazer você sair dos 8%? E também não é contraditório você atacar o Lula pela condenação, uma vez que você não concorda com as decisões de Sérgio Moro? Repare uma coisa, eu não acho que marqueteiro que resolva problema político. Né? O que resolve problema político é uma relação de liderança. E eu sou de uma geração que tomou nas costas essa polarização, Lula, Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, e essa despolitização que está levando o país para o desastre, mais grave desastre da história. Não tem precedente. É a única vez em 120 anos que o Brasil para 10 anos de economia. Então é o seguinte, o João Santana é um gênio extraordinário, mas ele não faz milagre. Esse milagre quem tem que fazer sou eu, e se for legítimo. O que eu estou lutando, eu estou vendo a coisa tão desastrada para o Brasil que eu me sinto motivado, entusiasmado, apaixonado. E estou dizendo números aqui. Estou num programa que todo mundo pode pegar amanhã, fazer um recorde. O cara é mentiroso e tal. Faz aí. Pega um lulista qualquer, o Ciro mentiu e tal. Não, o Lula não elogiou o Hitler. Disse que era errado, mas que admirava a força de vontade, a determinação do Hitler de querer uma coisa e ir lá buscar e tal. Disse isso, como disse também que... Então, eu estou falando coisas práticas. Quando terminou o governo do Lula, 20% da população brasileira passava fome. Quando terminou o governo da Dilma, 22% da população passava fome. Agora é 30%. Passa fome. É número. E eles não querem... Então o Ciro está atacando. Não, eu estou falando coisas aqui que são elementares da minha razão de estar nessa luta desigual. Por quê? Porque eu confio que o povo brasileiro vai resolver o problema. E eu não vou desertar dessa luta. Porque banco gosta de pagar pesquisa e as pesquisas não me são favoráveis. Aconteceu na Colômbia agora, o cara tinha 10% em maio, chegou no segundo turno e agora é favorito. Eu fui para a eleição em Fortaleza agora, no ano passado, com 21 pontos de maioria, no Datafolha 18, ganhamos por 3,5. Aconteceu com o Bolsonaro na eleição de 2018. Gente. O Witzel tinha... O Witzel foi assustador. O Witzel tinha 2% na véspera da eleição e ganhou a eleição. O Zema, né? Por quê? Porque pesquisa é retrato e a vida é filme, vai ter um debate. Se não tiver debate, vai ter react. As pessoas Tudo não que eu estou falando aqui, eu vou mandar ainda. na televisão com documento mostrando tudo e tal. E o povo decida, com a bênção de Deus, acabou. Qual é a outra questão? Ixi. Acho que era só isso mesmo, na verdade. Não era outra, porque... Tinha a ver com... Calma aí. Que é a humilhação. Não, porque o cara tá... Então o que eu devia fazer? Porque a pesquisa não me sorria, eu devia desistir, é isso? Nem Não, a ele pau, fala Juvenal. do- Vocês vão ter que me engolir, não, Zagal? Eu vou lembrar o que era.